Estamos começando mais um programa Mãe Antenada e no programa de hoje vamos falar sobre microfisioterapia. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. Muitas vezes na vida nós passamos por alguns traumas. Esses traumas trazem cicatrizes para o nosso corpo. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a fisioterapeuta e especialista em microfisioterapia, Lorena Pacheco. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Deise. É uma honra estar aqui, para falar de uma paixão muito grande na minha vida, que é a microfisioterapia. Ela é uma técnica francesa por 2 fisioterapeutas e eles descobriram que através do toque sutil, utilizando as mãos, a gente identifica a fragilidade no corpo do paciente. E através dos mapas, onde a gente identifica essa fragilidade, a gente faz o estímulo de autocorreção. Por que feito por fisioterapeuta? Porque utilizamos somente as mãos, Então, é a nossa ferramenta de trabalho. Agora, existem muitas técnicas também que envolvem essa questão das mãos e as pessoas podem confundir. Mas qual o objetivo e os benefícios da microfisioterapia? O principal objetivo da microfisioterapia é a gente identificar a cicatriz patogênica. Essa cicatriz, como você colocou inicialmente, é a entrada do trauma no corpo do paciente, onde ficou registrado aquele trauma que pode ser físico, químico, tóxico, emocional, hereditário ou até do ambiente. Através da identificação dessa cicatriz patogênica, a gente vai ver qual órgão está ligado a essa cicatriz e levar a uma regeneração desse tecido. A diferença é que nós utilizamos várias palpações, identificando ali as fragilidades, de acordo com o tecido, e não causa nenhum desconforto no paciente. Então, é uma técnica totalmente confortável, benéfica no paciente, e é importante também trazer que a informação é via corpo. Então, o paciente ele não precisa trazer nenhum tipo de verbalização. Então, o paciente que tem até dificuldade de trazer algumas informações, ele não precisa falar durante a sessão, A gente trata pelo corpo e no corpo. Sim. E como é que é feito isso? Você falou que algumas palpações, mas seria apertando. Como é que seria isso? Só passando a mão? Muito boa pergunta, porque as pessoas questionam. É uma massagem, Lorena, Não é massagem. O toque ele é um toque sutil. Chegamos aí a uma pressão de 5 microgramas no corpo do paciente. Então, nós utilizamos os receptores mais sensíveis na pele, que é o nosso comando aí externo via sistema nervoso. Então, nós temos uma ligação muito forte, sistema nervoso e pele. E através do toque sutil, nessa pressão aí no máximo de 5 microgramas, a gente acessa informações que estão lá no inconsciente do paciente. Por isso que é confortável. Mulheres que podem ter diagnóstico de fibromialgia, pessoas com outras doenças crônicas, doenças de pele. Então, todas essas pessoas ela não têm nenhum desconforto com o toque. Em relação às sessões, como é que funciona? Apenas em uma sessão resolvido ou depende muito do problema? Vamos pensar o seguinte, se você leva o seu carro para uma manutenção e você faz a manutenção no período correto, você faz pequenos ajustes, não é verdade? Fez aquela manutenção e seu carro continua funcionando perfeitamente. Mas, se você passa muitos anos para levar esse carro para manutenção, será que apenas uma troca de óleo, uma troca de filtro vai resolver o problema? Não, A mesma coisa são as sessões. Se nós estamos aí tratando algo que é muito crônico, muito antigo, apenas uma sessão não vai ser necessária para ajudar na autorregulação desse corpo. Melhora com alguma primeira sessão? Sim. Casos de crianças, bebês, Que necessariamente as informações que existem ali são mais rápidas de solucionar. Mas estamos falando de mulheres adultas com a sua história, E aí temos muitas informações e aí normalmente a gente precisa de 3 a 4 sessões. Agora, em relação aos benefícios da microfisioterapia, a senhora já até citou alguns, mas a microfisioterapia ela pode ser utilizada como, por exemplo, uma medicina complementar para pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que estão passando por um câncer, por exemplo? Sim, com certeza. Se nós estimulamos o corpo a um processo de autorregulação, a gente vai ajudar esse intestino a absorver melhor essa medicação, a esse organismo responder melhor a um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, A uma mulher que deseja engravidar e esse corpo não está funcionando de uma maneira fisiologicamente adequada, e identificar a raiz dessa condição, porque o corpo não está produzindo o fruto.
né? Que, teoricamente, todas as mulheres nasceram para dar frutos, né? E por que esse organismo não está funcionando? Então, a gente vai buscar a causa, a etiologia. E as mulheres, muitas vezes, trazem informações ao longo da sua vida. Nós temos informações transgeracionais, né? São informações que não é via sexual, não é DNA. A gente está falando de informações de famílias que são passadas de gerações para gerações e que impactam na vida dessas mulheres. Ok, vou fazer o seguinte, vou para intervalo e na volta a gente vai falando de que forma a microfisioterapia pode ajudar, inclusive, na saúde das mulheres. E agora voltando, falando a respeito da saúde das mulheres e a microfisioterapia. De que forma a microfisioterapia pode ajudar na saúde das mulheres? Você já deu alguns toques aí, mas de que forma? 80% do meu público são as mulheres, né? Normalmente é um público que busca mais se cuidar, de fato isso é verdade. E muitas mulheres que chegam ao consultório, muitas queixas estão correlacionadas à sua saúde, mas muitas às consequências de alguns eventos que aconteceram na sua vida, como insônia, né? Como algumas mulheres dificuldade de engravidar, as tentantes, ou algumas mulheres que apresentam perdas, né? Muitos consequentes de números de aborto. Então, isso também leva a elas buscarem entender por que elas não conseguem se tornar mães, né? Esse é um número muito grande dentro do consultório. E temos alguns resultados muito positivos. A microfisioterapia, ela não trabalha sozinha, como você colocou anteriormente. Ela é uma técnica complementar a diversas outras áreas da saúde e é importante trabalharmos em equipe. Uma paciente, ela estava já na 3ª FIV e ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E após a acupuntura, após a microfisioterapia, né, e junto com o seu médico que estava acompanhando, hoje ela tem 2 bebês nos braços, né? Um casal de gêmeos. São frutos também, né, dessas alternativas, para a gente identificar quais as fragilidades no corpo da mulher está causando isso. E como é que é feita essa correção? Dá para corrigir? Como é que é feito isso? A correção é feita através dos mapas. Eu identifico a perda de vitalidade no tecido com o toque, certo? A partir do momento que a gente identifica qual foi a área que está com a fragilidade, a gente vai buscar o ponto de correção. Isso nós chamamos de uma retroinformação. Então, o corpo dessa paciente permitiu receber uma informação para ela corrigir. Quando a informação dada à paciente, ela toma consciência daquilo e modifica, toda a mudança vai acontecer, de dentro para fora, né? É importante colocar que a microfisioterapia, ela não trata um sintoma. A gente está tratando o indivíduo. Então, a gente trata a mulher em todas as suas perspectivas. É uma mulher que tem problema para dormir, é uma mulher que tem problema de intestino, é uma mulher que tem problema para se concentrar, né? Então, problemas hormonais. Então, a gente identifica qual a causa disso tudo, que podem ser na infância, podem ser no seu período intrauterino, pode ser ao longo da sua adolescência ou na fase adulta. E aí, o corpo ele só está respondendo aí aquele estímulo. Quando a gente leva um toque sutil, a gente está dando uma informação positiva em cima de uma memória celular negativa. Então, por isso que a gente faz uma transformação. Já aconteceu, por exemplo, de no seu consultório você passar essa informação à mulher e ir buscar no médico com exames e ver que realmente o corpo está todo desregulado em relação a hormônios? Já aconteceu isso? Sim, sim, muitas, principalmente quando envolve a tireoide, né? É uma glândula, infelizmente, no momento atual, muito desregulada, né? E é uma glândula importante, ela é responsável por muitas funções dentro do organismo da mulher, de todos, né? Mas a gente está aqui focando na mulher. Sim. E a mulher vai se sentir muitas vezes acelerada, inquieta, né? Questão de ganho ou perda de peso, depende do desajuste. E muitas vezes, na sessão, quando a gente encontra um órgão, muitas vezes no toque, é indicativo de buscar investigar melhor. Lembrando que quando a gente faz a microfisioterapia, às vezes o paciente ele nem tem um sintoma aparente, né? Sim. Ele não traz essa queixa, mas a gente identifica antes, porque a gente está falando em fragilidade do tecido.
Então, muitas vezes, antes de aparecer um sintoma, a gente já está vendo aquela fragilidade. Por isso, a microfisioterapia também pode ser utilizada de maneira preventiva. Sim. Né? Agora, em relação à TPM, eu acho que muitas mulheres falam da TPM, dos sintomas. Ela pode ser amenizada, esses sintomas podem ser amenizados com a microfisioterapia? Com certeza. Inclusive, é um tema dentro do consultório que muitas falam que melhora. Melhora a mudança de humor, melhora a irritabilidade, melhora inclusive a cólica, né? Então, como também falando, né, em TPM, a gente também traz a endometriose, Sim. que também é uma temática muito comum no consultório, e a gente sabe que é uma doença inflamatória importante e que a microfisioterapia, inclusive, vem contribuindo muito positivamente nessas mulheres. A TPM, ela como tem uma função também muito hormonal e a gente trabalha em eixo neuroendócrino através do toque, a gente tem resposta positiva sobre isso. Porque a gente está trabalhando no eixo cérebro, né, e glândulas. Então, a gente está trabalhando no sistema dessa mulher. Uhum. A gente falou muito sobre fertilidade aqui também. Você disse que muitas mulheres procuram a microfisioterapia. Como é feito esse tratamento, essas sessões para essas mulheres tentantes que querem engravidar? Independente do objetivo da paciente, né, da queixa, do sintoma trazido, as sessões elas são feitas a cada 30 dias, 40 dias ou 60 dias. A investigação é feita no corpo todo. Então, onde foi a porta de entrada diante desse trauma, vai fazer o registro dessa fragilidade e vai levar a um órgão perder a sua função. Se for um órgão que está responsável por hormônio, que atua sobre o útero, sobre os ovários, vai ter dificuldade. Além disso, a gente pode também ter uma história familiar, né, de mulheres que tinham o olhar sobre a gestação ser difícil, sofrido, né? Então, a mãe que, quando engravidou, teve medo de contar para os pais. A questão emocional, né? Muitos fatores, né? Traumático, cultural, tudo isso tem uma influência sobre as nossas células. Então, a microfisioterapia investiga todos esses fatores. Ok, agora em relação à importância da microfisioterapia para as grávidas. Muitas gestantes, elas têm alguns sintomas, como náusea, né? Como queda de pressão, né? Tontura, às vezes perda do apetite ou aumento do apetite. Existe um fator emocional que também pode acontecer durante a gestação e a micro pode contribuir na regulação disso tudo, porque estão ligados aí a sistemas endócrinos, né? A sistemas emocionais também, onde a micro ela vai identificar se existe uma fragilidade naquela mulher nesse período gestacional. Agora, depois do nascimento do bebê, existe também a importância da questão de continuar com a microfisioterapia. E para a gente encerrar o nosso papo, que já está muito bom, em relação também aos bebês, aos filhos, qual a importância de continuar a microfisioterapia desses pequenininhos? O bebê ele já traz informações de acordo com o que foi esse período gestacional. Essa primeira casa dele, que é o útero, tem influência, né, bioquímica diante de tudo que essa mãe viveu. Por isso, é importante, sim, o bebê fazer uma sessão de microfisioterapia. O ideal, né, se vamos pensar numa situação ideal, ter uma sessão de microfisioterapia logo ao nascer, né? Isso vai ajudar o bebê a evitar refluxos, gases, né? A parte do funcionamento intestinal. Então, isso vai contribuir muito no desenvolvimento desse bebê, porque ele está ainda em desenvolvimento, né? Fora da mãe nos 3 primeiros meses. Também existe uma mudança, muita informação, esses neurônios estão captando tudo aí, e nada melhor do que o toque sutil para identificar isso, né? Inclusive, deixo uma dica para as mamães, né? Sim. As mamães que passaram por situações aí onde o bebê ele precisa ficar internado, ele precisa ficar afastado. O máximo de contato é importante na construção do sistema cerebral dessa criança, né? Então, por isso que a microfisioterapia ela deve e pode ser realizada nos bebês, nas crianças, nos adolescentes e nas mães pós-parto. Agora, eu falei que a gente ia encerrar, mas uma dúvida surgiu. Em relação à questão da saúde mental, né, das mulheres. A gente falou da questão de saúde como um todo, sim, mas em questão de saúde mental, a microfisioterapia, ela atua de que forma? A gente identifica todos os fatores em todos os tecidos. Tecido nervoso, tecido muscular, tecido mucoso, né? Então, se existe alguma fragilidade em glândulas que tem um estímulo sobre o sistema nervoso dessa mulher, ele vai contribuir.
Se o corpo mostra fragilidade em glândulas que têm a ver com produção de serotonina, de dopamina, de endorfina, né? Vai contribuir muito. Então, mulheres com histórico de pós-parto, com depressão, né? Depressão durante a gestação, depressão ao longo da vida, né? Então, junto com o uso das medicações, a gente ajuda esse organismo a responder melhor e identificar qual é a causa desse processo que está acontecendo, né? Como eu te falei, a gente vai ver o indivíduo como um todo, né? O que vai afetar a saúde mental dessa mulher, a gente vai descobrir com um toque sutil. Lorena, muito obrigada pela sua participação aqui e até uma próxima. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui como sempre, né? Muito obrigada. E encerramos mais um programa Mãe Antenada. Muito bom estar aqui com você mais uma vez e até o próximo programa.